Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós vamos dar aqui continuidade então a este curso a respeito da Humanae Vitae, onde nós vamos entrar no segundo bloco desta encíclica. Se você acompanhou todos os vídeos anteriores, lá no segundo vídeo eu apresentei a estrutura, né, da Humanae Vitae, onde eu falei que haviam 3 blocos. Nós estamos agora então no segundo bloco, o bloco que vai falar a respeito dos princípios doutrinais da igreja. É aquela resposta que a igreja deu a todo o clamor da humanidade, aquele burburinho, a toda aquela pressão que foi colocada sobre a humanidade. Então agora vem a resposta da igreja, colocando primeiramente os princípios doutrinais daquilo que a igreja ensinou, ensina e sempre ensinará a respeito deste tema. Então ele começa com um dos pontos mais bonitos da Humanae Vitae. Ele fala que a necessidade de haver uma visão global do homem, uma visão integral do homem. Olha que interessante. O que é isso? O que significa isso? O mundo estava estava tendo uma visão fragmentada do ser humano. Ou seja, a visão a respeito do homem é somente a biológica. Não, é somente a psicológica. Então, se ele está sentindo aquilo, se ele está vendo aquilo, aquilo é ele. Não. O ser humano não pode ser determinado simplesmente pelas condições biológicas, não pode somente ser determinado pela condição psicológica, não pode ser determinado pelas questões demográficas, né? Não. Nós precisamos transcender as vistas parciais. Precisamos transcender as vistas parciais, as vistas fragmentadas. É necessário olhar para o homem como um todo. O homem, ele é um ser complexo, biológico, psicológico, espiritual, né? Ele é essa complexidade. Então é necessário ter uma visão completa do homem, e não apenas em respeito de um aspecto. Por exemplo, o aspecto da sexualidade. O homem não pode ser olhado só para o aspecto da sexualidade. O homem não pode ser olhado só para o aspecto dos instintos. Né? Então, o que determina o homem são seus instintos. Uma das frases de Sartre, né? O que determina o homem são seus instintos, são suas escolhas. Não, o homem não são só as escolhas que determinam o homem, não são seus desejos, seus instintos que determinam o homem. Isso faz parte do homem, sim, mas não é o todo. Por isso é necessário ter uma visão global do homem. Não é o caso aqui, mas você que acompanha também aí, a teologia do corpo de São João Paulo II vai justamente explicar de uma forma mais ampla essa questão da visão integral global do homem. Então você quer se aprofundar nessa questão para se entender melhor, para saber quem você é, para saber que você não é só os seus sentimentos, para saber que você não é só os seus desejos, você é algo muito maior, você é um ser complexo. São João Paulo II vai ensinar na teologia do corpo, pesquise sobre isso, na teologia do corpo, sobre essa visão integral. Então olha o que ele vai dizer no número 7 da Humanae Vitae. O problema da natalidade deve ser vista na perspectiva da visão integral do homem, da sua vocação, não só natural, mas terrena. Né? Não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Olha que lindo isso. O homem precisa ser observado não só nesse aspecto fragmentado da vida natural e terrena. Ele precisa ser observado também sobre o aspecto da vida sobrenatural e eterna. O homem ele é feito disso também. Sim, do que é natural, do que é terreno, mas do que é sobrenatural, do que é eterno. O homem existe um mundo interior dentro do homem, existe um ser escatológico para o homem, existe algo depois da morte para o homem. O homem tem essa dimensão sobrenatural e eterna. Olha que interessante que está escrito na encíclica, né? Houve quem tentasse justificar métodos artificiais da limitação dos nascimentos, fazendo apelo ao amor conjugal, a uma paternidade responsável. E a Humanae Vitae, esse documento, ele vem trazer então a verdadeira concepção dessas duas grandes realidades. O que o Papa está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que muitos dos que vieram pedir para que a igreja aprovasse camisinha, aprovasse contraceptivo, pílula, muitos desses que vieram pedir para que a igreja aprovasse,
vieram com a seguinte justificativa: ah, mas é para que se mantenha o amor conjugal, ou seja, se tiver muitos filhos não haverá amor conjugal, tem que ter uma paternidade responsável, ou seja, poxa, não posso trazer 2, 3 filhos ao mundo e eles morrerem de fome. Então, esses apelos que aparentemente são bons, né, mas são maquiados de um egoísmo interno, o Papa fala que a Humanevita e esse documento vai trazer de fato o real significado do que é amor conjugal e o real significado a respeito da paternidade responsável. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre isso, sobre o que é esse amor conjugal, de fato, para nós não cairmos em confusões, e o que é essa paternidade responsável que a igreja nos apresenta.